Então, como os demais membros da academia não estão presentes, eu não vou com mais delongas para dar algum comunicado da academia, não faz sentido. Então, vamos dar início então, à nossa palestra e eu pediria ao nosso confrade Renato para fazer a apresentação do nosso palestrante de hoje. Já conhecido por todos nós, mas, de qualquer forma, fazer uma breve apresentação. Ok, professor Alberto. Vamos lá. Embora praticamente todos já tenham visto a apresentação que o professor Nunes fez naquela outra vez, mas como alguém pode ter gente que não saiba ainda o que é que o Raimundo, o doutor Raimundo Reis tem feito, fazer um breve resumo aqui do currículo vitae dele. O Raimundo, ele é zootecnista formado pela Universidade de Lavras, né? Lavras de Lavras em 95 e é mestre e doutor pela UFC, tendo defendido o doutorado agora em 2020 e o mestrado em 2006. E sempre voltado para essa área de zootecnia, né? Forragicultura, produção leiteira, voltado para essa coisa que, no fim, vai dar produção de leite, produção de proteína animal. O Raimundo já rodou, inclusive, eu diria, o mundo inteiro, porque, inclusive, ele esteve lá, na época, alguns anos atrás, em Angola, e eu estou doido para ir lá, mas o Raimundo ainda não conseguiu me levar. E trabalhou numa implantação de uma espécie... Era banco, era, Raimundo? É como se fosse o nosso BNDES aqui. Né? Banco de Desenvolvimento. Ele estava no meio de implantação dessas técnicas, dessas ações governamentais lá em Angola. Ele foi presidente da Ematerce e tem trabalhado com essa parte de criação. E soube há pouco tempo que ele está se envolvendo agora também em ovino e caprino, produção de ovinos e caprinos. Ele tem publicado, e inclusive foi editor de publicações sobre caprinos e alimentação de caprinos e ovinos desde 2010. E agora, um dia desse, ele me desafiou se eu encontrava alguma coisa para ser feito com as palmas forrageiras que ele está produzindo lá no tabuleiro. E eu estou tentando levá-lo para o laboratório, mas ele tem me ajudado muito com essas palmas na produção de mucilagem e produção de produtos. Elaboração de produtos farmacêuticos voltado principalmente para a área de inflamação e cicatrização de feridas crônicas e agudas. Já saíram algumas teses de alguns dissertações de mestrado de alunos meus. Essa última, inclusive, eu falei com o Raimundo que provavelmente essa vai ter mais impacto, que é tratamento de irritação no trato trato oral, feridas da cavidade oral e feridas no estômago e num trato digestivo, de maneira geral. Não tem sentido fazer propaganda do meu trabalho. E o Raimundo tem nos ajudado muito com isso. Ele até já assistiu algumas defesas minhas e eu ainda acabo levando ele para o laboratório. Não sei se eu vou ter tempo, né? Porque daqui a pouco a gente está saindo também dessa linha. Então, é um prazer receber
o doutor Raimundo Reis. Eu já ia chamar de professor, mas ele tem que entrar nessa vida acadêmica também. Né? Então, o professor Raimundo Reis, com essa palestra aqui ofertada para nossos companheiros da academia e pessoas ligadas à área que desejem conhecer mais o trabalho do Raimundo. E obrigado, Raimundo, pela segunda vez, você se submeter à chatura da gente fazendo perguntas. Seja bem-vindo. Muito obrigado aí pela apresentação, professor Renato. Também quero agradecer, né, a Academia Cearense, né, de Ciências pelo convite, em nome do professor Albércio, né, e aproveitar, porque nós tivemos aquele outro momento, nós estamos vendo aí o professor Nunes também, cumprimentar o professor Nunes e os demais membros, né, da academia que estão presentes aqui, tá? Então, eu agradeço o convite e a gente vai bater um papo, né? Eu já tenho até medo dessas perguntas aí no final, tá certo? Porque aí só tem craque, né? Então, vamos com calma, tá? Que o santo é de barro, viu? Então, professor Alberto, eu posso já botar aqui a apresentação já na tela? Pode começar. Né? Muito bem. Então, deixa eu tentar aqui já compartilhar, né? Para ver se fica já. Por favor, vocês confirmem se a apresentação está na tela. Já está aparecendo para vocês? Ainda não. Ainda não? Pronto. Sim. Já dá para ver. Então vamos lá, gente. Eu sou um pouco prolixo, tá? Adoro conversar, mas eu tentei enxugar um pouco aí a apresentação, mas tentando não prejudicar o conteúdo, né, que foi pedido para a gente abordar. Quero falar do potencial forrageiro e resistência à seca do mandacaru, né? Essa planta que todo mundo conhece de alguma forma, né? Não só os nordestinos, né? O brasileiro conhece essa planta. Ele é um símbolo, né, da região Nordeste, tá? Então ele aparece aí em música, em versos, né, em poemas, em livros. Então é realmente uma planta bastante conhecida e eu digo que é uma planta importante para o semiárido, tá? Então eu vou abordar um pouco aqui, porque nós estamos falando do potencial do mandacaru para um sentido, né, que é para a alimentação animal, que é a área realmente que eu atuo, principalmente em pecuária de leite, né, e um pouco com ovino e caprino também. E nós estamos passando, para fazer uma pequena introdução, nós estamos passando por um momento muito delicado, né, para quem trabalha com pecuária, porque nós estamos com os custos elevadíssimos, né, principalmente de custo aí com insumos, né, fertilizantes, concentrados, né, milho, soja, essas commodities, né, que os preços são regidos aí pelo mercado internacional, então os custos estão muito elevados, né, com um alto custo da produção de leite, de recria dentro da fazenda, e a realidade é que os produtores estão realmente descapitalizados, muitos fechando a fazenda, vendendo parte do seu plantel ou total, né? E hoje, com o preço do leite, não está cobrindo os custos de produção. Então, realmente, a gente vê o empobrecimento do criador hoje. Se ele não tiver com os custos bem ajustados, ele está passando uma situação meio difícil mesmo, que coloca a atividade, né, a atividade leiteira, vulnerável, como também a criação de ovino e caprino. São as duas atividades pecuárias focadas aqui em ruminante, né, que nós temos aqui no semiárido, tá? Então, isso existe uma causa também por esses produtores estar passando dificuldades, tá? E, no geral, sempre se fala, mas o problema é que a produção por animal é baixa. É porque está faltando aplicar certas tecnologias, né? Porque não tem estrutura na propriedade. Outros dizem que é porque teria que ter máquina, um processo mais de mecanização. Outro fala, não, tem disponibilidade ou não tem de terra. Então fica essa discussão. Na minha opinião, o maior problema não está em nenhum desses pontos aqui que eu estou colocando, tá? O maior problema está verdadeiramente no déficit de produção de forragem.
Forragem, para quem não é da área, a Cris está aí, eu acho que ela vai estar ouvindo coisas hoje que ela não conhece muito, por exemplo, mas que a forragem é o principal alimento dos ruminantes, né? Então, dos bovinos, ovinos, caprinos, bubalinos. E então, se é o principal alimento, a gente tem que produzir esse alimento na propriedade para poder fornecer os animais. Infelizmente, no semiárido, né, nós temos um déficit muito grande desse alimento nas propriedades, tanto em quantidade quanto em qualidade. E aí eu sempre digo, todos os outros problemas advêm dessa falta do alimento básico dos ruminantes. Problema de sanitários, né? Problema de uso excessivo de concentrado, baixa produção por vaca, problemas reprodutivos, tudo começa com a falta desse alimento, né, dentro da fazenda. E, realmente, eu como técnico, né, alguém pode estar ouvindo e falar assim, não, mas falar é fácil, né? Eu quero saber resolver o problema. Não, eu não falo que é fácil resolver o problema. Né? Nós temos não é um limitante, mas é um desafio produzir esse alimento para os rebanhos. E para quem cria bovinos, ovinos ou caprino, tem que saber que esse é um desafio. E ele precisa colocar isso como uma prioridade. Tá? Então, deixa eu colocar aqui o modo de ponteiro aqui que fica melhor, para eu poder apontar. Então, nós temos uma realidade no semiárido, né, que a gente já sabe, né? Nós temos uma baixa pluviosidade, de 350, 600 milímetros, né, por ano, onde tem uma má distribuição das chuvas, né, no tempo e no espaço. As chuvas são muito irregulares e nós temos ainda secas cíclicas, ou seja, tanto em tanto tempo nós temos aí uma nova ocorrência de seca. Então, nós temos aqui, nessa região aqui, onde o Ceará, principalmente, ela está inserida, 80% a 100% de algum momento a correr seca. Então, é uma realidade que a gente já sabe que existe. Tá? Então, a gente precisa se precaver nela e usar estratégia, inteligência e conhecimento para poder a gente poder tocar os nossos negócios pecuários. Né? E, realmente, não é uma tarefa fácil, não, porque para produzir esse volumoso na fazenda, essa forragem na fazenda, é uma tarefa que envolve muitas variáveis. Né? Tanto essas condições edafoclimáticas, que eu estava falando há pouco, que envolve solo, água, topografia, temperatura, luz, né? Como a planta em si, que é outro componente complexo, né? Muito complexo mesmo, quando não envolve também os animais nesse processo, quando a gente está falando de pastagem, ou mesmo que tipo de espécie eu vou produzir para aquele nível de animal em termos de qualidade genética. Né? Então, o animal é um componente também aqui importante, e também todo o processo que a gente tem de cultivo, de mecanização, que envolve o planejamento, né, manutenção de máquinas, e assim vai. E tem aqui o homem também dentro dessas variáveis, né? Seja o próprio produtor ou os próprios colaboradores dentro da fazenda. Então, isso tudo requer muita gestão e conhecimento. E, infelizmente, tenho que dizer a todos vocês que não é uma tarefa fácil, porque principalmente pelo nível de instrução que nós temos hoje, os produtores nossos, né? A maioria, basicamente 55%, não tem o primário completo. Tá? Então, realmente, é um público que tem um nível de conhecimento muito baixo. Então, para fazer uma gestão muito refinada, não é uma tarefa fácil. Tá? Bom, entrando um pouquinho na parte técnica aqui, isso que nós estamos vendo aqui, ó, aqui embaixo são os meses de janeiro a dezembro, tá? E isso aqui é a curva que a gente fala de produção de forragem, né, em sequeiro aqui no Ceará, tá? É uma diagramação. Então, essa curva aqui, mais esverdeada, escura, tá? É a nossa produção de forragem natural, através das chuvas mesmo, né? Então, nós temos um excedente que ocorre aqui no mês de março, abril, maio, junho, tá? E nós temos aqui nessa linha a demanda do nosso rebanho, tá? E o que acontece é que, com essa precipitação, que é essa linha amarela aqui,
faz com que a gente tenha excedente de produção de forragem aqui, mais um déficit de forragem nesse período aqui, que é janeiro e fevereiro, e de agosto até dezembro. Ou seja, para a gente atender essa demanda do rebanho, em termos alimentares, a gente precisa ter uma estratégia que a gente consiga ter alimento nesse período aqui de déficit. Então, a gente precisa montar uma estratégia ou de conservação de forragem ou optar por forragem que estejam disponíveis nesse período aqui. Tá? Então, a gente precisa pensar nas fazendas de ter segurança alimentar e uma oferta constante de volumoso na propriedade. Ou seja, eu sempre digo, o coxo tem que estar sempre cheio, porque qualquer produção que a gente queira, seja carne ou leite, a vaca precisa ter coxo farto o tempo inteiro. A gente sempre tem que trabalhar com a sobra de 5% no coxo. Esses animais aqui, por exemplo, não estão tendo oferta suficiente. O coxo está vazio. Tá? Então, a pergunta é, o que a gente vai produzir nesses animais no semiárido, já que nós temos dificuldade, né, com todos aqueles desafios que eu mostrei para trás? Tá? Bom, vamos entender a realidade hoje. Né? O geral, basicamente, nós temos uma produção de pastagem no período de chuva, que esses animais ficam a pasto, aproveitando aquela produção de volumoso que vem através das chuvas, né? E, no geral, também, nós temos aí um processo de conservação de alimento, através de silagem ou feno, para ser fornecido naqueles períodos secos, né, que não chove. Tá? Basicamente, o nosso modelo é esse. Certo? E, para essa silagem, né, essa forma de conservar o alimento, normalmente se utiliza sorgo, que é uma cultura bem adaptada, que exige, né, dentro das culturas temporárias, é a que exige menor quantidade de água por quilo de matéria seca, então 271 quilos de águas para 1 quilo de matéria seca produzida, né? Comparado com as outras, algumas outras alternativas, realmente ele precisa, no geral, de 400 milímetros de precipitação só para ele desenvolver bem. O problema, às vezes, é que a distribuição é muito ruim. Então, às vezes, fica muito prejudicado também a produção, mesmo tendo uma cultura adaptada ao clima semiárido. Tá? Quando se trata de silagem de milho, por exemplo, né, a produção já complica um pouco, porque já é uma cultura que precisa de 600 a 800 milímetros de chuva e que ainda precisa de quê? Uma distribuição muito boa dessas chuvas. Então, o milho é uma cultura de muito risco aqui em boa parte do Ceará. Tá? E aí eu vou voltar um pouco há 20 anos atrás, quando a gente começou um trabalho de pastejo rotacionado, irrigado aqui no Ceará, e foi uma tecnologia que pegou bem, foi um sucesso danado. Hoje nós estamos com mais ou menos 20 mil hectares de pastagem irrigada no Ceará, e que, inclusive, contribuiu muito para o crescimento do leite no Ceará nesses últimos 10, 15 anos, né? E foi realmente uma tecnologia muito interessante. O problema dessa tecnologia é que ela exige água. E aí nós temos no Nordeste, né? Nós temos uma disponibilidade de água, comparado com outras regiões, muito baixa. E, no caso, no Nordeste, apenas 3% de terras são irrigáveis. Então, a gente pensar no modelo irrigável é fácil. O problema, o desafio é pensar no modelo de sistema de sequeiro, onde a gente se depara com essa realidade aqui. Né? Com irrigação, você escolhe a rainha das forrageiras, se você quiser. Tá? Pode plantar alfafa, pode fazer silagem de milho, pode fazer o que quiser. Agora, no sequeiro, na caatinga, a coisa complica. E aqui, no meu momento, é o meu desafio pessoal, profissional, é desenvolver modelo de produção que seja adaptado à utilização da caatinga. Né? Tá? E a caatinga, eu não vou delongar muito, mas é uma vegetação única, né? Típica do Brasil mesmo, né? Do Nordeste brasileiro, é única no mundo. Ela é rica em espécies forrageiras em seus 3 estratos, né? Herbáceo, arbustivo e arbóreo. É uma importante fonte alimentar
para os animais, os ruminantes, né, domésticos, né, praticamente 70% da sua flora ela tá? E basicamente os grupos botânicos são gramíneas e dicotiledôneas herbáceas, que perfazem aí 80% da dieta dos ruminantes, né, trabalhados aí na caatinga, em sequeiro, né? O detalhe é que é uma vegetação de baixa capacidade de suporte, né? Quer dizer, eu preciso ter 12 a 15 hectares para alimentar uma unidade animal. É como se fosse um animal adulto de 450 quilos. Tá? Então, ela tem uma baixa produção por área. Tá? Muitas estratégias já foram feitas, né? Até colegas de todos vocês aí, o saudoso professor Ambrósio, ele fez muitas pesquisas fazendo raleamento de caatinga, rebaixamento e enriquecimento de caatinga. Então, um trabalho valiosíssimo, né? E que chegou em alguns resultados interessantes, tá? E também na própria conservação da forragem para o período mais seco do ano, tá? Outros trabalhos desenvolvidos até pela Embrapa, eu vi o professor Lucas está aí também na palestra, um abraço, professor Lucas. E nós temos aí um trabalho interessantíssimo que foi feito pela Embrapa, né, que é o sistema CBL, e o sistema Glória, que é um pouco parecido, mas mais ou menos tem a questão da conservação de silagem, fazer silagem, feno, etc. Mas ainda isso tudo não foi suficiente para garantir biomassa. Ainda não, o que eu vejo na prática é que a gente ainda não conseguiu levar essas tecnologias para o campo, né? Então, isso se deve muito pela baixa produção por hectare, tá? E também no caso de bovinos de leite, 6% da forragem produzida nessa caatinga é aproveitado pelos bovinos. Já os ovinos têm uma capacidade maior de aproveitamento desse material. Bovinos, pelo hábito de pastejo dele, ele aproveita menos, né, esse material, tá? Bom, aí entrando um pouco já para o processo aí das cactáceas, né? São plantas interessantíssimas, né? Que têm variação anatômica e capacidade fisiológica, que são um conjunto de estratégias, né? Adaptativas, evolutivas e ecológicas, né? Então, são plantas interessantes, né? Que normalmente têm espinhos na anatomia dela, tá? E isso é uma adaptação que foi feita porque transformou folhas em espinhos, onde você economiza água no processo de transpiração. Tá? São plantas resistentes às condições edafoclimáticas na região semiárida, um dos volumosos mais estratégicos também para a região mais árida, né? E é uma fonte de alimento e água para bovinos, caprinos e ovinos. Nós temos aqui o que eu posso considerar a rainha das cactáceas, né? É a palma forrageira, porque ela já foi, entre aspas, domesticada, né? Então, ela já tem um desenvolvimento de tecnologia maior, já foram selecionadas variedades mais produtivas, já tem tecnologia de cultivo mais avançadas. Então, ela hoje, dentro das cactáceas, é a planta mais utilizada, não só aqui, mas no mundo, né? Tá? E aqui só um resultado do trabalho, meu trabalho de doutorado, mostrando o potencial dessa planta, né? No meu trabalho, no caso, foi irrigado, tá? Onde que no primeiro corte de cultivo eu já consegui 128 toneladas de matéria verde por hectare, e no segundo eu já, nessa mesma área, já fui para 407 toneladas, em torno de 30 toneladas, 32 toneladas de matéria seca. Quer dizer, é um potencial muito grande, não só em sequeiro, mas você pode também aumentar bastante aí a produção se usar a tecnologia da irrigação também. Tá? E nesses anos a gente já vem produzindo também em sistema de sequeiro, né? Ela vem dando um resultado muito bom, podendo chegar a 200 toneladas aí, mais ou menos por ano, né? Que já é bem interessante também. Ou então em sistema de sequeiro, como eu falei há pouco, inclusive em consórcios, né? Nesse caso aqui é uma propriedade nossa aqui em Russas, que a gente faz o consórcio com o capim-maçai e a gente produz feno, né? Um casamento perfeito aí entre a palma
e uma fonte de volumoso de fibra, que é o feno, tá? Feno de Massai. E eu defendo também da gente ter culturas perenes, tá? Porque culturas perenes são mais simples, tem culturas adaptadas à região semiárida, e eu acho que exige pouco do produtor, naquela época que está se começando o inverno, né, que todo mundo está preocupado em pegar semente para plantar culturas temporárias, como milho, sorgo, milheto, etc. Aí todo mundo necessita de trator na mesma hora, de semente na mesma hora, e às vezes não tem condição disso acontecer tudo no tempo. Então se perde muito também por falta desse planejamento, né, que tem que acontecer numa janela muito curta, né? Então eu defendo muito cultura perene, e isso é sair um pouco da lógica, né, do trivial, que é que todo mundo quer produzir milho, sorgo, milheto e assim vai. Eu trabalho na lógica diferente, onde eu busco produzir plantas perenes com alto valor nutricional, proteico e energético. Então, eu estou dando segurança alimentar nas propriedades, né, facilitando a vida do produtor e, ao mesmo tempo, eu estou tendo um alimento de alta qualidade que vai diminuir a utilização de soja e milho aí dentro da fazenda, tá? Porque, na verdade, a vaca ela não pergunta o que ela quer comer, tá? Eu informo o que ela quer comer. Ela, na verdade, a gente precisa fazer uma dieta bem balanceada com alimentos que não tenha fatores antinutricionais nenhum ou limitação, tá? E aí, em cima disso, que nós vamos cultivar. Não é pela vaca. A vaca não vai ditar nada. Quem vai fazer essa escolha somos nós, tá? E aí nós temos opções, Raimundo? Temos bastante opções, tá? Isso aqui é um diagrama, vamos dizer assim, um quadro, né, mostrando o seguinte. Isso aqui é o período também de janeiro a dezembro aqui no Ceará, e aqui eu mostro nesses períodos aqui, seja cultivo em sequeiro ou irrigado, né? Irrigado ou sequeiro aqui, nós temos várias culturas que nós podemos trabalhar, tá? Então não é falta de opção. Na verdade, é falta, às vezes, de conhecimento de utilizar as culturas certas no local certo, tá? E também a ter a estratégia a forma de armazenamento, né, e fornecimento desse alimento, se é na forma de silagem, feno ou material fresco, tá? E tem várias alternativas, mas eu estou trabalhando muito forte nessas, né? A produção de mandioca, né? Raiz mesmo, produção da parte aérea da mandioca, produção do capim-açu, que é um capim altamente produtivo também, palma, né? E feno, como vocês viram ali, e por último agora a pornunça, que é uma planta interessantíssima, né? Que é uma planta perene e que é altamente produtiva e de alto valor nutricional. Pouca gente conhece, mas a gente está fazendo trabalho de divulgação para poder implantar nas propriedades, tá? Mas entrando mais aqui no tema, né? Nós temos aqui a palma forrageira, como eu já falei, e nós temos a alternativa do mandacaru, tá? E esse mandacaru, a questão não tem muita publicação, como já tem da palma e outras plantas forrageiras, tá? Então, nós temos aqui algumas publicações interessantes, já tem alguns dados, né, bacanas, que já dá para poder pensar na utilização do mandacaru. E nas fazendas, no geral, utilizam o mandacaru, mas no momento mais de falta de comida por completo nas fazendas, né? Então, isso aqui é muito relatado na academia, né? Que o mandacaru é muito utilizado no período de seca prolongada, né? Como uma das principais fontes forrageiras ruminantes. Na verdade, é um estoque de comida que se tem na fazenda, onde o produtor não precisou fazer nada. Ele simplesmente vai lá e corta, como tem secas cíclicas, nas secas ele vai lá e corta novamente, e assim é o ciclo. Essa propriedade aí é em Quixeramobim, e eu achei muito curioso que eu vi esse mandacaru bonito e essas vacas dele, e eu perguntei ao produtor, meu amigo, e o mandacaru, você gosta? Rapaz, é uma beleza para a vaca. A vaca bota o pelo, fica limpo, brilhoso, as vacas engordam, dá leite, é uma beleza. E eu perguntei, por que você não planta mandacaru, então, para dar para a vaca? Você pode plantar mandacaru, você pode, com certeza, fornecer 100% ao longo do tempo, né? Ao longo do ano, você pode dar também para o animal. E ele ficou curioso, né? Eu falei, você pode fazer isso.
Então, não é cultural assim de plantar mandacaru, é aproveitar o mandacaru do jeito que está lá no campo. Tá? E o mandacaru é um bom alimento? Falei, é um bom alimento, né? E aqui estão vários dados de pesquisa, eu listei só 2 aqui, coloquei 2, mas em termos de proteico, né? Então, de 10, 11%, tá? E eu vou logo aqui para a digestibilidade, que é uma coisa importante também, 88%. Então, é um material de qualidade e digestível, ou seja, de bom aproveitamento para os ruminantes, tá? Então, tem vários trabalhos aqui que mostram algumas cactáceas, e o mandacaru está mostrando aqui também que tem aqui 7,7%, 8% de proteína, né? Em termos de fibra, é uma fibra de média qualidade, tá? E teor de carboidrato de 77,7%, carboidrato solúvel, né? Então, realmente é um material bem interessante aí, tá? Em termos de valores nutricionais, tá? E aí eu vou passar bem rapidinho aqui, só para mostrar, pessoal, que em termos de teor de matéria seca, ele está adequado para alimentar os animais, em termos de fibra e também de carboidrato não fibroso, ele está dentro dos requerimentos que dá para compor uma dieta, tá? Tem um alto percentual de minerais, né, principalmente cálcio, potássio, magnésio na sua composição. A digestibilidade da matéria seca, né, na média, é 73,5%. E o valor nutricional não se altera muito ao longo do tempo. Então, ele ficar com 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele basicamente se mantém o seu valor nutricional. Então, é uma planta interessantíssima em termos de alimento. Tá? E muitos trabalhos já foram feitos também para desempenho animal. Então, eu trouxe 2 aqui, de engorda, né? De garrotas e novilhas, né? Alimentadas com mandacaru, e todas 2, em substituição à silagem de sorgo, não deram diferença, né? Estatística. Então, dá para compor dieta, sim, pelo menos nesse trabalho, até 50% de substituição no volumoso, e deu um resultado muito bom, tá? De ganho de peso dos garrotes e novilhas. E também foram feitos outros trabalhos de ganho de peso de ovinos, né? E ovinos morada novas e cabras sanas, né? De produção de leite, e mostrou também um desempenho muito bom com a utilização do mandacaru. Então, resumo, é um alimento muito bom e que pode ter um desempenho animal bem interessante também, tá? Qual é o desafio do mandacaru com espinho, tá? Tem uma grande quantidade de espinho, né? Ele tem um crescimento lento, realmente, né? Os trabalhos, eu vou mostrar alguma coisa sobre isso, tá? E um alto custo de mão de obra no sistema tradicional de corte, né? De queima e trituração desse material, tá? Apesar dessa planta ela vir praticamente de graça dentro da fazenda, mas ela tem um custo elevado aí na hora de você fazer essa operação, tá? E aí, quais são os jeitos de cortar o mandacaru com espinho, né? Vou tentar passar um vídeo para vocês aí, um camarada com uma vara aí, com a foice na ponta. Professor Francisco. E ele fazendo esse corte, né? Todo ele quebrado, nunca cortado. Então, a rebrota é constante. O nosso amigo fala aí para cortar, e não é cortar, é de quebrar o mandacaru, né? Porque a rebrota é melhor, tá? Então, mas todos não cortam. É uma técnica aí que você vê que precisa ter distância, né? Da planta, porque ela tem esses espinhos, tá? Então, é um processo realmente caro e meio trabalhoso dentro da fazenda, né? Esse é o modelo super tradicional, né? Você cortar, você levar para queimar os espinhos, né? E depois de queimar, você está, de alguma forma, triturando esse material, tá? Então, aqui também, só para ilustrar, que é um trabalho realmente meio árduo, assim, né? E aqui pega esse material e vai dar um jeito de triturar, né? Antigamente era um negócio mais difícil, né? Inclusive, tem publicações do próprio Banco do Nordeste mostrando, né, como fazia forno, né, e a lenha para queimar xique-xique e outras cactáceas, né, como mandacaru, tá? Então, isso aí já foi muito utilizado, né? Hoje está sendo deixado, só usa realmente no momento de desespero. E aqui, deixa eu baixar aqui para tirar o som. Vou tirar aqui o ponteiro. Deixa eu ver se para mostrar aqui para vocês, tá? Então, hoje já tem máquina
Hoje já tem máquina que já tritura melhor esse material, né? Mas você vê que ainda tem uma dificuldade, né? O camarada, essa máquina aqui, por exemplo, o camarada vai tentando colocar ali e pega na mão de um jeito, depois ele pega outro pedaço para poder empurrar o outro. Então, melhorou, mas ainda tem uma certa dificuldade. E aqui vocês estão vendo, ele está triturando esse material, o material está com espinho ainda, tá? Essa máquina é uma máquina mais recente, lançada há pouco tempo, tá? Pela empresa aqui da Paraíba, chama Laborenos, e ela pica também, né? Esse material não só palma, né? Como é o caso que ele está mostrando aqui, mas ele pica aqui, ó, também o mandacaru, tá? Então não precisa mais queimar, a máquina já tritura tudo de uma vez, né? E já vai aparecendo ali do outro lado, né? Deixa eu passar mais rápido aqui para mostrar para vocês lá como é que fica o material. Aí. Então o material fica perfeito, né? E não tem problema nenhum de fornecer esse alimento direto para os rebanhos, tá? Então essas máquinas já vieram para ajudar bem, tá certo? Muito bom mesmo. E você pode também trabalhar secando esse material, né? Pode triturar ele em pedaços menores e seca, inclusive também, pessoal, já tem máquina para triturar esse material seco, tá? Então já fica o farelo, né, do mandacaru, farelo de palma, já feito aqui também. Então já é uma forma de melhorar aí esse processo, tá bom? Bom, e o sistema de cultivo basicamente hoje é o que tem na natureza, né? A gente chega nas fazendas e o que tem lá é o que aparece na natureza de forma natural, tá? Oh, meu Deus do céu. Não, eu queria apresentar de um jeito, não é isso que eu queria. Bom, deixa assim mesmo. Então, é uma forma natural que tem nas propriedades, tá? Que a pessoa vai aproveitando, tá? Então, a gente está vendo aqui, isso aqui ninguém plantou, na verdade, tem o fruto, né, do mandacaru, que os passarinhos vêm aqui e consomem lá, pega a semente e tudo, e vai soltando no campo, e esse material vai se dissipando, né, na natureza normalmente, tá? Então, aqui a gente pode ver a rebrota, né, desse mandacaru, depois que foi cortado, tá? Normalmente se diz que o mandacaru cresce 1 metro por ano, mas isso a pesquisa não mostra, né, por enquanto. E a gente pode dizer o seguinte, o mandacaru não houve melhoramento nem seleção de material genético, como aconteceu com a palma, por exemplo, tá? E ele desenvolve, né, em áreas mais secas da região semiárida, em solos rasos com baixa fertilidade, tá? E existe o mandacaru com espinho e sem espinho. Esse mandacaru sem espinho surgiu aqui no litoral do estado do Ceará. Foi uma mutação genética, né, que apareceu. E é muito utilizado também como planta ornamental, nesse caso aqui, o mandacaru sem espinho, né? Esse mandacaru sem espinho, já muita gente já vem trabalhando para tentar intensificar o uso dele em sistema mais adensado, mas ele tem vantagem que é não ter espinho, porém ele tem menor resistência ao déficit hídrico. Então ele é muito menos resistente realmente, tá? Bom, existem trabalhos tentando fazer um maior adensamento, né, desse mandacaru para poder avaliar a produção e a partir daí, né, poder aproveitar melhor a área, né, de cultivo. Então, tem publicações sobre isso. Uma delas é essa, que foi através lá da Emparne, ali no Rio Grande do Norte, onde mostra nessa produção aqui de 13 toneladas de matéria seca em 10 anos de estudo. Ou seja, 1.300 quilos na média por ano. Tá? Se pensar em bovinos, quanto que daria para alimentar? Né? Eu transformei aqui fornecendo 15 quilos por vaca, né? Então, dava para alimentar 2 vacas ano, 2 vacas em 180 dias, tá? Todo dia alimentando 2 vacas. Então, não é muito, é uma produção baixa, por enquanto, tá? Os trabalhos ainda não evoluíram para mostrar uma alta produção. E nós estamos tentando. Aqui é uma propriedade que eu tenho, que a gente trabalha no sequeiro, né? Fazendo essas experiências. Então, eu estou trabalhando aqui 1 metro por 1, tá? 10 mil plantas por hectare, e no sistema adensado, tá? O que eu vi, né? Nesse modelo aqui, o solo fica muito exposto, né?
porque o mandacaru ele cresce de forma mais apical, tá? Então fica o solo muito exposto. E eu observando na natureza, quando o mandacaru está próximo de uma planta, já que ele é mais sensível, esse mandacaru sem espinho, ele desenvolve bem, tá? Ele é associado a uma planta. Então, eu estou resolvendo fazer o quê? Associar aquela mesma área que eu coloquei lá, eu associei o quê? A pornunça, que é aquela mistura lá do cruzamento da maniçoba com a mandioca, para a gente cobrir mais o solo e produzir na mesma área duas espécies forrageiras, né? Tá? Então, é um trabalho que a gente está fazendo e eu acredito muito nesse consórcio, que você está aproveitando mais o solo e vem como se o mandacaru viesse de graça nesse processo, tá? Também faço o plantio de mandacaru com espinho na mata de reserva, então eu estou compondo a minha reserva legal, né, que a gente já tem mesmo, para produzir biomassa, tá? Esse manejo é muito simples. E eu gravei um videozinho que eu tive na propriedade 2 dias atrás, eu gravei um vídeo para vocês aí, para falar um pouco como é que eu fiz lá. Bom, meus nobres colegas aí da Academia Cearense de Ciência, estou fazendo esse vídeo especialmente para essa palestra aí que nós estamos tendo agora. Nós estamos aqui na propriedade Mata Branca Agropecuária e é um local que a gente trabalha utilizando essas culturas resilientes, resistentes à seca e que tem alto valor nutricional. E conforme nós estamos apresentando na própria palestra, o mandacaru com espinho e sem espinho são 2 plantas muito interessantes. Nós estamos aqui na reserva legal da propriedade. O que é que eu faço aqui? Eu faço plantio de mandacaru com espinho e sem espinho, faço plantio de pornunça, fiz plantio de glericídia e nós estamos vendo aqui muita jurema também. Então eu estou intercalando essas plantas, tá? E eu queria mostrar para vocês, nós fizemos um plantio aqui desse mandacaru com espinho em abril, tá? E ele está aqui, nós estamos aqui hoje, dia 18 de setembro. Então, você vê que nós plantamos, qual foi o trabalho que teve? Realmente, a gente cortou ele, fez a muda, que não é lá um manejo bacana, porque tem uns espinhos, mas depois plantamos aqui e está aqui plantado, essa planta já está garantida aqui. Então, nós fizemos aqui, eu plantei várias mudas dessas, a gente está vendo uma aqui, tem outra ali, não sei se dá para mostrar, José. Então, pessoal, é isso. Na verdade, o que eu estou falando aí é o que eu estou fazendo aqui na minha propriedade, tá bom? Grande abraço. Bom, aqui a gente tem já um sistema de cultivo diferente, né? Que é fazendo cerca viva. Eu gosto muito dessa proposta, tá? Porque a gente tem a cerca, o perímetro dentro da propriedade. Então, quem tem 1.000 metros, 2.000 metros, 3.000 metros de cerca, pode muito bem estar plantando mandacaru e 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, está indo lá cortar, tá? Esse mandacaru. Então, eu gosto desse. Nós temos várias fotos aqui para mostrar isso. Então, você vê, ó, você pode plantar do lado da cerca e eu vou mostrar que você pode fazer a própria cerca, né? Com o mandacaru, tá? Então, isso aqui já é a rebrota, né? Mostrando aí para vocês, ó. Isso aqui é a rebrota, tá? Então, quer dizer, se todo ano vem aqui cortar, ou 1, 2 anos, você está aproveitando uma área que não teria nada, a não ser a cerca mesmo, tá? O camarada já fez aqui a cerca viva e, além disso, ele plantou lá dentro também da área lá do sol, né? E aqui já é uma cerca viva mesmo, né? O camarada está botando os morões aqui, 2 em 2, e o resto ele está colocando o plantio do mandacaru. Então, esse camarada aqui, além de ter uma cerca produzida dentro da fazenda mesmo, não vai taxar bicho nenhum aqui, com certeza, ele tem uma fonte alimentar aqui de tempos em tempos, tá? Aqui já é também lá na propriedade, lá em Tabuleiro do Norte, né? Onde eu tenho, nas linhas, eu tenho a cerca e eu plantei sabiá, e no plantio de sabiá eu intercalei também com mandacaru com espinho. Então, eu estou arborizando a propriedade e ainda estou intercalando com mandacaru com espinho. Então, o que custa muito, né? Só você convencer seus colaboradores a trabalhar com mandacaru com espinho. Se for sem espinho, é mais tranquilo, tá? Então, para quem pensa em fazer esse tipo de plantio, né? Pegar mudas colhidas das brotações das plantas adultas, né? Deixar de 8 a 10 dias à sombra para cicatrizar onde foi cortado. Cladódios, né? De 50 centímetros, mais ou menos, de comprimento, tá? Covas com 15 centímetros de profundidade
e adicionar esterco bem curtido, né? Bem curtido mesmo, na própria cova, tá? Tem que ser curtido. Se for um esterco ainda molhado, dá problema de apodrecimento. E não é porque o mandacaru é uma cultura resistente, resiliente, rústica, né? Que ela não tem problemas sanitários. Tem sim. E na hora que você intensifica, aí é que tem também. Então dá problema de conchonilhas, de podridões, fungos, né? E quem intensificar tem que tomar cuidado também com isso, tá? Outras utilidades do mandacaru, né? Eu peguei alguns trabalhos só para mostrar, né? Quer dizer, trabalho para tratamento de água, né? Para decantação do material, para limpeza dessa água, para aplicação em processos biotecnológicos, né? O professor Renato está fazendo aí também vários experimentos com palma, e mandacaru tem o mesmo sentido, porque ele vai ter a mucilagem do mesmo jeito e tal, né? Então, e eu peguei, engraçado, na internet, um camarada que pegou o mandacaru aí, botou o mandacaru aí forte, né? E dizendo que é mandacaru suplementos, né? Ele vende os suplementos aí para queimar, ele faz aqueles crossfit da vida, e pegou o mandacaru, botou aí. Mas eu não acho que não é o suplemento de mandacaru, não. Ele só pegou o nome mesmo. Bom, em considerações finais, para a gente continuar o nosso bate-papo aí, eu posso dizer que é um alimento de ótima qualidade, tá? Pode ser cultivado para garantir estoque de forragem, especialmente para ser usado em anos críticos de oferta de forragem. Eu sou adepto dos cultivos adensados, porém buscando custo baixo, tá? Então, a gente colocou lá plantios nas linhas de seca viva ou não, eu acho que é a melhor forma de fazer isso, tá? Plantios consorciados, você pode consorciar com outras espécies forrageiras, tá? E, se possível, se conseguir uma fórmula aí de manter esse mandacaru sem espinho, ele conseguir sobreviver no período seco, né, é o ideal, porque ele não tem espinho. Então, é maravilhoso trabalhar com ele, muito interessante mesmo, tá? Então, o mandacaru, para finalizar aqui o nosso bate-papo, tem uma crença popular, né? Uma sentença popular que o coitado do mandacaru ele paga, né? Ele é colocado como uma coisa ruim, que diz o seguinte, né? Quando alguém quer detrair pessoas destituídas de espírito solidário, usa o seguinte simbolismo verbal: fulano é igual a mandacaru, nem dá sombra, nem encosta. E eu não vejo assim, o mandacaru eu acho que é uma planta bem interessante, não só como símbolo do semiárido, né, do Nordeste, mas como uma fonte alimentar espetacular, não só para os ruminantes, né, seria para os próprios passarinhos, para a fauna como um todo. Tá bom, gente? Então eu agradeço aí a atenção de vocês e fico à disposição de passar aí e responder alguma coisa, se porventura tiver alguma pergunta. Muito obrigado, Raimundo Reis. Excelente palestra, bastante interessante. Foi muito importante reprisar essa palestra, porque muitas informações fundamentais sobre o mandacaru foram colocadas aqui para todos nós. Então fica aberto para as perguntas, e o primeiro aqui que levantou a mão foi o Nunes. Também retifica as palavras do nosso Albércio, né? Excelente, Reis, bem prática. E realmente a gente pensa duas coisas principais. Quando você coloca, por exemplo, que nós temos condições de colocar próximo ao mandacaru a porçunca, né? Aí eu lhe pergunto, você tem algum trabalho que diga para nós o que a pornúncia tem de proteínas brutas, qual é o ciclo vegetativo dela, sob o ponto de vista de rentabilidade, o que esse consórcio facilitaria por hectare dentro do sistema sequeiro, por exemplo? Certo. Muito bem. A pornúncia é uma das plantas hoje, eu tenho várias culturas que nós estamos investindo aqui para intensificar, né, a sua utilização, e eu estou com muita fé na pornúncia, estou muito surpreso com o resultado que nós estamos obtendo, mas a pesquisa já mostra o seguinte, tá? Em termos de valor nutricional, se cortar com 90 a 120 dias, nós estamos falando de mais de 20% de proteína, é uma fibra de média qualidade e é uma boa fonte de carboidrato, menos que a palma, evidentemente, né, porque ela é mais um alimento proteico, tá? Mas é uma planta excelente, um alimento excelente para os ruminantes.
Em termos de produtividade, quando eu comecei a trabalhar com pornunça, a primeira coisa que eu fiz foi estudar, né? Então, eu fui atrás das pesquisas, e as pesquisas, ao meu ver, elas foram muito conservadoras, tá? Elas fizeram espaçamentos pouco adensados, né? Com 3.000 plantas, 5.000 plantas, e aí é sempre uma produção muito baixa, né? E ciclos, muitas vezes, mais longos, né? E também com tratos culturais mais simplistas, né? Sem utilizar adubação, correção. Então, as produções na pesquisa são baixas. Mas eu vou dizer agora as produções que eu consegui já aqui. Inclusive, a gente publica no canal Dica do Zootecnista, né? Então, a gente faz isso aí. E nós tivemos, com o primeiro corte, que eu estava estruturando a planta, com 8 meses, a gente atingiu 33 toneladas por hectare. Isso é um sistema irrigado. E agora, com 85 dias, inclusive foi ontem que eu fiz essa colheita, devo estar publicando até sexta-feira esse vídeo, deu 30 toneladas em 85. Então, um material que eu vou mandar para a análise bromatológica, que vai dar, com certeza, um material acima de 20% de proteína. Então, e qual é o diferencial? É uma cultura perene, que a gente plantou uma vez, você não vai plantar mais, é só fazer a poda, né? O corte. E eu estou acreditando ela fazer o consórcio, por exemplo, naquela mata que eu mostrei lá, a reserva, eu tô compondo aquela reserva, né? Eu estou recuperando ela. Natural, tem muito jurema, tem alguma coisa de angico, mas eu estou botando tudo lá dentro, né? Pornunça, mandacaru, não custa nada plantar, nada. Eu mesmo faço isso quando eu vou lá, sabe? Então, eu acho que promete muito. Inclusive esse consórcio. Outra coisa, viu, Reis, que eu acho importantíssima, inclusive uma tese de doutorado de uma orientanda nossa lá da Paraíba, nós vimos que a flor do mandacaru ela tem uma semelhança muito grande com a flor do cardo de Portugal. E a flor do cardo ela é utilizada para a coagulação do leite para o queijo Serra da Estrela. O resultado que nós estamos obtendo com essa flor é maravilhoso. Se a gente conseguir isso, nós teremos um trabalho inédito, além dessa função de alimentação, tem uma função também, que eu diria, super importante para um produto nosso, de origem controlada, que seria a produção de queijo Serra da Estrela, de caprinos e ovinos no Nordeste do Brasil. Sim. Esse é um trabalho fenomenal, que eu estive lá em Portugal, né, e vi a semelhança do mandacaru com o cardo, né? Então, eu acho que a gente também tem essa função, e eu também sou muito fã dessas cactáceas. E eu lhe pergunto, com toda sinceridade, eu acho que, por exemplo, dentro quando você fala a ideia de a gente consorciar, por exemplo, a palma forrageira, naquele espaço, eu lhe pergunto, você tem alguma experiência com a clitória ternata, com o cliente, naquele espaço, para fazer um pellet concentrado que pudesse sumia carboidrato, proteína e a energia ao mesmo tempo, né? Seria uma ração maravilhosa. Professor Nunes, o seu áudio falhou um pouquinho de vez em quando, mas eu acho que eu entendi. Se eu não responder, o senhor, por favor, refaça a pergunta. Mas o que eu entendi foi o seguinte: se existe, se a gente já faz, ou conhece, ou acredita na mistura de alimentos para poder fazer pellets, né? E concentrados proteicos e energéticos. Eu acredito, inclusive já andei estudando um pouco sobre isso, né? A pelletização é um processo um pouco caro, porque as máquinas são caras, né? Hoje uma máquina dessa, a depender do potencial da produção que se queira, mas é no mínimo aí 30, 40 mil reais, hoje pode ter até aumentado, e essas cactáceas, né, elas têm um teor de umidade muito alto, tá certo? Então, cria uma dificuldade também, você tem que fazer uma pré-secagem um pouco para esse poder fazer. Eu acredito muito nisso, assim, eu acho que eu estou no primeiro passo. Qual é o meu primeiro passo? É fazer a ração completa in natura, entendeu? Então, por exemplo, fazer essas misturas, essas composições, eu não estou inventando nada, isso não é novidade nenhuma. No Paraná, por exemplo, tem empresas lá
que fazem a ração completa para produtor de leite, por exemplo, entrega na porta, entendeu? O produtor não produz nada. Então, assim, a única coisa da diferença nossa é que nós estamos tentando produzir com espécies forrageiras do semiárido, entendeu? E eu já digo com toda certeza que é possível, eu já fiz várias experiências com composição, fazendo silagem, de ração total, fica um espetáculo. Só tem que melhorar o processo. Tá? Muito obrigado. Cleia? Alberto, muito obrigado, Alberto. Parabéns, viu? Obrigado. Obrigado. Cleia? Hein, Cleia? Mais alguma pergunta? Comentários? Professor, eu tenho um comentário. Na verdade, eu achei a palestra muito interessante e eu estava até lendo aqui uma pouco atrasada, que estava no dentista. Parabéns, é muito importante essas pesquisas que... Aqui, Cleia. Sim. Câmara, pode falar, Câmara. Eu estava lendo até aqui um material da Embrapa, até que o Roberto Cláudio é coautor. Gente, eu não estou ouvindo. Fala mais alto, Câmara. Eu estava Mais próximo do microfone. um trabalho aqui da Embrapa de 2018, em que até o Roberto Cláudio é coautor, em relação aos macros e micronutrientes dos cladódios. Eu achei assim, comparando eu vi realmente que o sem espinho, de maneira geral, apresenta uma vantagem muito além do com espinho, né, o tradicional. Eu achei muito interessante. E, assim, em relação à doença, eu vi no interior, eu acho que acho que é um fungo até, mas a gente não mexeu nisso assim para ir atrás em relação à diagnose. Mas ele causa uma perfuração. Quer dizer, até no interior, uma época dessa, agora ele é muito sazonal, esses sintomas. Ele ocorre mais uma época do ano. E até depois, quando eu voltar para a UFC, eu vou até ver essa questão, que eu acho que é fungo, agora saber identificar qual fungo é. Mas, assim, de maneira geral, é muito rústica, né? Agora, o que a gente tem lá é com espinho. Sem espinho, não. Mas eu achei interessante foi em relação aos macro e micronutrientes. Eu achei bem interessante. E é isso. Parabéns pela palestra. Em relação ao pastejo rotacionado, ainda na Zootec eles têm, né? Lá na UFC, eu passei até em frente hoje e eles têm lá uns ovinos, aí tem um pastejo rotacionado. Agora, é como o senhor disse, o problema é a irrigação, né? Lá é a aspersão. Creio que seja mais caro, mas enfim, para pesquisa, né? Mas é isso. Muito obrigado pelas informações. Eu achei muito interessante a palestra. Eu vou até depois assistir novamente quando estiver disponibilizado no site. Achei muito interessante. Tá bom, muito obrigado. Mais alguma pergunta? Clélia, alguma coisa? Só parabenizar a apresentação, né? E a temática, que é tratar das potencialidades da vegetação nordestina, das cactáceas, sempre vista com uma imagem negativa, né? E acho foi muito interessante ver essa potencialidade. Quando ele falou do mandacaru para academia, tem algum uso de mandacaru para o homem ou só para os animais? Mandacaru destinado à alimentação humana? Sim, tá. Ok, Raimundo. É isso, professor Alberto? Não entendi bem, Clélia. Mandacaru destinado à alimentação humana? Pronto. Na verdade, é assim, né? Toda cactácea, por exemplo, se a gente pegar no México, 95%
95% da palma lá não é palma forrageira, nós é que introduzimos esse nome aqui no Nordeste brasileiro. Mas a palma, 95% no México, ela é consumida como alimento humano, tá? Ela, para eles, é como se fosse uma verdura. Eu tive o prazer já de consumir assim, alguns pratos gostosos, picles, com verdura e tal. O mandacaru, ele poderia até ter talvez a mesma utilização, pensando em valor nutricional e sua composição, tá? Agora, tem que achar uma forma de repente, de fornecer ele muito novo, né? Porque ele é mais consistente, né? Ele é mais duro, né? Mais seco. Mais seco. Exatamente. Então, talvez, para isso, eu nunca vi, sinceramente, eu não sei, mas teria que ter brotos novos, né? Para poder entrar na culinária. Eu acho só. Não entendo nada, nem de cozinha, e nessa parte também da alimentação do mandacaru, eu nunca vi, não. Então, mais algum comentário? Eu queria só confirmar com o Raimundo o uso de cactáceas lá no México como alimentação humana. Então, eu acredito que, pelo pouco que eu conheço, de composição das cactáceas de maneira geral, é muito parecido. Então, eu acredito que possa ser feito, por exemplo, que amoleceria talvez a mastigação, né? Eu acho que existe, Clério. Eu acho que dá para usar alimentação humana. Raimundo Reis, considerando que a mandacaru seria uma opção para a nossa alimentação bovina ou ovina aqui no Nordeste, qual seria o tempo de corte? O que a gente vê, esse desenvolvimento, que é um crescimento lento, a gente sabe que é, certo? Agora, o que a gente vê também, eu sempre falo, depende das condições, né? Onde a gente está plantando. Por exemplo, eu plantei para aproveitar uma área lá num solo altamente compactado, sabe? Foi para aproveitar mesmo. Então ele veio, mas veio super lento. Já teve uma área lá que, por um acaso, eu fiz até subsolagem e eu criei uma linha de plantio, ele veio muito mais rápido. Então, eu acho que a gente tem algumas coisas para desenvolver, se pensar nessa cultura. Eu não defenderia o mandacaru de pegar áreas nobres da fazenda para plantar, entendeu? Sim. Mas eu acredito que dá para melhorar um pouco o manejo, tentando custo baixo, aproveitar áreas que a gente não aproveitaria para a agricultura tradicional, né? E eu acredito, pelo menos eu vejo na área, vou dar um exemplo, nos mandacaru que eu tenho irrigado. Olha, é um absurdo que eu vejo de crescimento aqui, né? Então, ele vem no jardim, não é para produção. E ele cresce muito nessas condições assim. Agora, precisa experimentar mais, precisa ver essas condições. Eu acho que, quando compara com palma, hoje, 15 anos para cá, a pesquisa com palma evoluiu bastante, né? Eu lembro que eu fui fazer meu doutorado, a professora Socorrinha, né, que era a minha orientadora, e eu disse, professor, é o seguinte, eu quero fazer o doutorado, mas me deixe fazer a pesquisa que eu quero. E ela deixou eu fazer a pesquisa que eu queria, porque eu queria dar todas as condições para a planta produzir muito. Então, eu fiz um adensamento muito grande, adubação adequada, calagem, correção de solo, manejo perfeito, né? Para eu poder, em cima das variáveis que eu estava analisando, né? Eu trabalhar explorar o potencial de produção. Então, eu acho que mandacaru ainda não foi trabalhado alguma coisa assim nessa linha, entendeu? Tem muita coisa para evoluir. Você tem alguma informação sobre uma possível bactéria que dá as características de resistência à seca do mandacaru? Associado e agora, e por último, essa informação, né? Então, você veja, eu vi por último, foi agora, tem muito pouco tempo que saiu isso, né? Tem um mês, eu acho,
E olha como é que são as coisas, né? A gente, tanto potencial que a gente tem aqui e muito pouco estudado às vezes, né? Então o camarada descobriu que o mandacaru purificava a água há pouco tempo atrás, né? Então, quer dizer, eu acho que a gente tem muita coisa para discutir. Eu não vi a fundo essa pesquisa, mas sei, eu olhei mais o título dela. Então já é bem interessante esse trabalho. Mais algum comentário, perguntas? Bom, temos só que agradecer ao Raimundo Reis, professor Raimundo Reis, como diz o sogro dele, e informar os colegas que amanhã mesmo essa palestra estará no site da academia, podendo ser consultada na íntegra. Não só a apresentação, como o debate. E agradecer a presença de todos. Sei que a audiência foi baixa, mas há muitos que estiveram na última reunião não estiveram presentes agora, porque, obviamente, muita coisa foi repetida. Mas nós tivemos que fazer dessa forma, como já disse no início, para evitar hackers desagradáveis, como a nossa última apresentação. Muito obrigado a todos, então. Muito obrigado. Muito obrigado ao Raimundo Reis, sobretudo. E parabéns pela excelente palestra. Tá bom, professor. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Parabéns, boa noite. Boa noite.